Estamos de volta à nossa escola dominical, agora para encerramento de nosso trimestre, encerramento de nossa lição de hoje. O tema que estamos estudando hoje é poupar. Oração poupa tempo. Como funciona isso? A terceira parte de nossa aula agora é justamente para que entendamos o mecanismo, como funciona isto. Eu oro e economizo tempo. Eu oro e economizo esforços na minha vida. Como é? Vamos entender esse mecanismo. Nós temos uma primeira parte aqui, um subtópico, padrão celestial. Por que orar poupa tempo? Está dito aqui porque quando nós oramos, nós passamos a ter uma ajuda significativa em nossa vida. O homem natural, ele pensa que vive só. E então, sozinho, ele se bate e se debate no mundo com as circunstâncias, sempre no nível horizontal de relacionamento, e aí alguns vão quebrando o que vem pela frente, e vão brigando, vão pisando por cima de outros, porque a visão é puramente horizontal. É a visão da carne e do sangue e tudo termina nisso. Aquele que busca Deus, ele tem uma linha vertical. E agora ele tem uma reserva significativa de ajuda. Ele passa a contar com um mundo que já não é mais nesta linha aqui das relações humanas, mas alguma coisa que vem do alto da parte de Deus. Isto é o padrão celestial. As nossas vidas passam a ganhar forças e bênçãos que, vivendo de modo secular, de modo corriqueiro, nós jamais experimentaríamos. Nós temos no tópico seguinte uma forma assim, um desdobramento, uma forma de melhor entendimento de como funciona esse padrão celestial de vida com Deus e de movimento de Deus em favor daquele que o está buscando. Isabelle, em Deixe Deus Agir, você pode ler alguma coisa para a gente ou comentar? Sim, diz assim: os anjos de Deus estão apostos para lutar por nós quando oramos, mas eles só podem agir quando nos colocamos no propósito divino. Muitas das vezes nós pecamos nesse ponto porque a gente quer resolver os problemas pela nossa própria força, do nosso modo, e deixamos Deus de lado. E aqui diz que nós temos que nos enquadrar no propósito divino, deixar Ele agir, deixar Ele no comando para resolver. É interessante. Obrigado, Isabelle. Parece que, em muitos casos, nós mesmos que oramos somos o principal obstáculo para que Deus responda à oração. Conta a história de um casal que num dia orou e durante a oração pediu algo para o Senhor, né? No outro dia, quando se reuniu para orar, surgiram discussões na mesa em torno do assunto pelo qual foi feita aquela oração. O esposo não quis orar. No terceiro dia, quando foram orar e ele foi demandado, convidado a orar, ele disse: não vou orar. Eu estou só esperando a resposta da oração feita anteontem, né? Porque na primeira oração tinha sido pedido paz para aquela família. Na segunda oração, no momento em que estavam à mesa, houve briga. Na terceira, o marido não quis orar. Ele disse: não, eu ainda estou aguardando a resposta da primeira oração. Entendendo assim que se uma família estava orando pela paz, então devia se esforçar pela paz. E às vezes nós nos colocamos como obstáculo para Deus responder às nossas orações. Nós temos bem um exemplo assim de Balaão, aquela luta dele com o anjo, né? Imagine, vindo do céu um anjo e uma pessoa que é um profeta não consegue discernir o que Deus está fazendo. E muitas vezes nós oramos, mas quando terminamos a oração, nós temos uma cultura, quando terminamos a oração, deixa eu fechar o pensamento, nós nos erguemos para continuar vivendo a vida comum. Nós já falamos aqui em nossas aulas que precisamos da vigilância, e que essa vigilância é um estado positivo diante de Deus, em que nós conversamos com Deus sobre determinado assunto e em seguida
nós ficamos, na linguagem de vocês, assim, bem moderna, antenados para o que vai acontecer, né? Então, se eu orei antes de sair de casa pedindo, Senhor, me dê um dia de paz, e na primeira esquina que eu enfrento um cruzamento, eu meto a mão na buzina e aperto a buzina para todo mundo ouvir, ou abro ainda o vidro do carro e digo um desaforo para quem está ali, eu estou lutando contra a minha oração, e estou lutando contra Deus de alguma forma. Eu disse, me dê um dia de paz, Senhor, e quando eu saí eu fiz a guerra. Quer dizer, eu sou o principal obstáculo para a resposta de minha oração. E se for então um movimento de Deus direto, como através dos anjos, nós vamos precisar estar muito bem sensíveis, vigilantes para entender. Conta a história de uma pessoa, é um testemunho que eu conheço, de alguém que eu conheço mesmo pessoalmente, que precisou de um recurso, não tinha um centavo e orou, Senhor, por favor, eu preciso hoje, aqui eu vou dar um exemplo hipotético de R$1.000, eu não tenho como, por favor, faça um milagre hoje, Senhor, eu preciso. Depois de orar, o que fez? Foi até o banco, onde ele tinha conta zerada, né? Pôs o cartão e o que tinha lá? R$1.000. O que ele fez? Ele foi até o gerente e perguntou, pode identificar esse depósito? Não. Posso usar o dinheiro? Pode. Se alguém reclamar, você devolve, mas eu não tenho nem como devolver esse dinheiro. O que ele fez? Usou o dinheiro. Outra pessoa poderia argumentar e dizer assim, não, de modo algum, o dinheiro não é meu, isso é um furto, eu não vou usar. Como? Não pediu? Não recebeu? Não tem meio de devolver? Está na conta? Quer dizer, existem situações assim, eu estou dando um exemplo muito forte, mas é verdadeiro. Pode acontecer e nós temos que estar prontos. Ore antes. Rodrigo, como orar antes? Há muito tempo atrás, sempre as pessoas queriam fazer, tomar alguma atitude antes de orar a Deus. Uhum. Quando, na realidade, a gente tem que orar a Deus antes de tomar qualquer atitude. E a gente tem que saber descansar nele. Descansar. Então, se a gente não descansa nele, sabe, como é que ele vai poder agir nas nossas vidas? A gente tem que esperar no momento certo. E a gente tem que orar sempre antes de tomar qualquer decisão. É a escolha mais sábia que a gente pode fazer. E aí assinala embaixo de faça-se conforme a sua vontade, né? Isso. Que bom, gente. Obrigado pela aula, pela presença de vocês. Quero agradecer você que está nos acompanhando. Terminamos um trimestre, uma revista sobre oração. Semana que vem você tem um encontro com o nosso programa, um novo tema aí para você aprofundar seu conhecimento bíblico. Então, até o próximo encontro com a Escola Dominical.